Bom dia. Então hoje vamos falar dos nomes dos lugares da freguesia e dos solares do Lobão. Mais uma vez recordo que as leituras que vou passar a fazer têm como fonte o livro de Francisco de Gouveia, A História do Lobão e das suas famílias. Então vamos começar aqui pelos nomes dos lugares da freguesia desde tempos muito antigos. A freguesia de Lobão da Beira pertencia ao antigo Conselho de Terras de Besteiros e vem mencionada nas inscrições de 1258 como tendo 5 lugares: Casal, Alcoce, Souto, ou Soito, Vila José e Várzea de Cavalos. Vamos acrescentar também 3 novos lugares, entretanto, que apareceram e a sua denominação passou a ser usada há sensivelmente 200 anos, que são os lugares da Corredora, o lugar do bairro de São João e o lugar da Lomba. Com o aumento da sua população e a edificação de mais habitações, começou a ser mencionado o bairro de São João em 1806 e o lugar da Corredora em 1839. Já no final do século XX, começa a ser mencionado nos livros de registros de batismo da Igreja Matriz o lugar da Lomba como, entre parênteses, limites de Lobão. Vamos começar pelo lugar do Casal, que era um pequeno conjunto de habitações, referido nas inscrições antigas como o Casal Bono, traduzido Casal Bom. O lugar do Casal tinha 20 habitantes no arrolamento geral das populações de 1288. Nota, os nascidos no Paço do Casal tinham referência especial em relação aos nascidos no lugar do Casal, o que dava uma certa autonomia ao solar do Paço. Vamos agora ao Alcoce, que é outro dos lugares da aldeia. Alcoce, nome de origem árabe que significa prostíbulo, bordel. Há quem também considere a sua origem como cabana de caçadores. Acrescento eu, Francisco de Gouveia, que também poderia ter origem no artigo definido árabe al mais o coice, de um animal, alcoice, igual a alcoice. O lugar do Alcoice, mais Soito, tinham 22 habitantes no arrolamento geral das populações de 1288. Nota, os nascidos no solar da família Corte Real eram dados como naturais de Vila José, por o acesso principal a ser feito pela Carreira da Moita. Um outro lugar, Soito, entre parênteses, mata de castanheiros, carvalhos e pinheiros. Nos séculos passados havia grandes matas nas proximidades que deram nome ao lugar. As matas de carvalhos e castanheiros das Covadas foram consumidas pelos fogos no século XX. Os pinheiros centenários do Cume e das Eiras foram vendidos nos anos de 1950 para a construção de lugos bacalhoeiros na Gafanha de Aveiro. E assim os pinheiros de Lobão ainda viajaram até à Terra Nova. O Soito é o lugar mais histórico da freguesia e no passado com muito movimento demográfico. Um novo lugar da aldeia é o lugar de Vila José, a jusante de, neste caso, a jusante da Ponte Pedrinha e do Rio Asnes. O lugar da Vila José tinha 33 habitantes no arrolamento geral das populações de 1288. Outro dos lugares é Várzea de Cavalos, hoje conhecido como Várzea, mas até a princípios do século XX denominava-se oficialmente Várzea de Cavalos, Terra de Cavalos. Terras planas à beira-rio, com regadio e pasto para o gado cavalar. Nas inscrições antigas, Lobão fornecia ao rei 10 cavalarias menos uma oitava para o seu esforço de guerra contra os árabes. O lugar de Várzea de Cavalos tinha 36 habitantes no arrolamento geral das populações de 1288. Nota, estes são os 5 lugares mais antigos já consagrados nas inscrições de 1258. Temos então, mais recentemente, o lugar da Corredora, sítio de corridas. Com o crescimento de casas, este lugar começou a ser mencionado nos registros de batismo da Igreja Matriz a partir de 1839. Até essa data, os nascidos nas primeiras casas deste lugar eram naturais do Alcoce e, a partir da casa da família Correia, eram naturais de Vila José. Lugar do bairro de São João. A Capela Nova deu o nome ao lugar. Este lugar começou a ser mencionado após a edificação da Capela de São João Batista em 1806. Lugar da Lomba, Terra Curvada. Este lugar começou a ser mencionado no final do século XIX, com limites de Lobão e onde vivia a família Cardoso da Silva, isto em 1898. Vamos agora falar sobre os solares de Lobão. É
uma matéria algo extensa, que vamos tentar o mais rapidamente possível passar por ela, por esta matéria, mas acredito que será do interesse de quem ouvir esta gravação e de quem gosta de história e quem gosta destas coisas relacionadas com a história dos lugares, das pessoas, dos territórios. Eu pessoalmente gosto, e por isso é que também estou a dar-me ao trabalho de fazer estas gravações, até para que as pessoas que não têm acesso aos livros, como já disse anteriormente, são edições particulares limitadas em número e que não chegam a todas as pessoas. E esta é uma forma de eu conseguir e de o autor, não é, conseguir chegar, penso eu, a um maior número de pessoas, nomeadamente de lubanenses. Portanto, é esse o objetivo e é esse o intuito deste trabalho que eu estou a fazer. Portanto, vamos falar dos solares de Lobão. Começamos pelo solar do Passo do Casal. O mais imponente e o maior da freguesia, sendo ex-libris de Lobão da Beira. Este solar começou a ser edificado sobre cabeços de penedos de granito para seus sólidos alicerces em 1739 por Francisco de Albuquerque. Só veio a ser inaugurado em 1791 por um seu neto com o mesmo nome. Junto ao solar foi construída a Capela de Nossa Senhora da Anunciação, em conformidade com a tradição dos solares senhoriais do passado. Esta capela teve a orientação religiosa dos padres rebelos, familiares dos Albuquerques e residentes no solar do Passo. Das capelas particulares de Lobão da Beira, esta é a que na atualidade se encontra em melhor estado de conservação e bem paramentada. Estamos a falar da Capela da Nossa Senhora da Anunciação, que pertence ao solar do Passo do Casal. Este solar foi construído no local já denominado de Sítio do Passo, em terrenos que outrora pertenceram a comendadores de Lobão, conforme inquirições antigas. Está assente em rochas de granito que lhe servem de alicerces. Deste grandioso edifício, além da capela anexa, fazia também parte uma graciosa fonte de chafurdo na sua frontaria, com jardins laterais. Nestes jardins existe o tronco, símbolo do poder e da justiça fidalga. Esta fonte foi, durante muitos anos, a única que abastecia a população do lugar do Casal. Nas traseiras do solar existe um grande largo onde se recolhiam as carruagens. O solar do Passo está dotado de uma fachada artística e brazonada pela qual se fazia o acesso ao interior do solar através de uma escadaria digna de um palácio. Ao fundo da escadaria funcionava o estábulo dos cavalos com muito movimento em tempo dos Albuquerques, então capitães-mor de ordenanças, isto no século XVIII. Do solar faziam ainda parte os pátios de galináceos, os corrais de bois e ovelhas, os lagares e as adegas e os silos para os cereais. Pelo solar do Passo passaram fidalgos da Casa Real pertencentes a Penajóia, Lamego e Vila Chá de Sá, Loureiro de Silgueiros e Guarda. Este solar foi ainda a residência de muitos padres ligados à família Rebelo e Pina Cabral e até aqui esteve refugiado o reitor de Pena Verde. Este solar teve sempre muito movimento humano e aqui vivia o pessoal doméstico e também a família dos criados e feitores alojados em casario simples nas proximidades dos animais. As casas das redondezas eram propriedades do solar onde mais tarde viviam os rendeiros com a sua família, como era o caso da casa da família Brito, da casa do Vidal Marques e as do Pátio da Regina. As famílias fidalgas que mais anos viveram no solar foram os Albuquerques e Rebelos e por fim a família Pina Cabral com origem em Loureiro de Silgueiros. Nota, no Salão Nobre deste solar funcionou nos anos de 1950 a sede do Cruz Maltina Lubanense. Passamos agora ao solar do Terreiro, também no Casal. Situada no largo do mesmo nome, este solar pertencia aos irmãos Figueiredo Pinto da Veiga, sendo um bacharel e outro padre e bacharel. Solar de boa cantaria, ali foi edificada a Capela de Nossa Senhora da Conceição, em 1723, de cuja capela só resta na atualidade a sua fachada principal. Este solar estava dotado de uma escada senhorial com 2 lances para acesso ao primeiro andar. Infelizmente, no final do século XX, num autêntico atentado à arquitetura característica das Beiras, esta escadaria foi desmantelada com a autorização da Câmara Municipal de Tondela. Nota, no largo fronteiro ao solar, realizam-se ali muitas festas populares em tempo de crise com a Capela de São João. Solar do Soito. O solar que foi, no passado, da família Lopes, referida como gente nobre, ricos e abastados lavradores, bons vizinhos e sem crimes de lesa majestade, e, na sua sucessão, passou à família Gouveia. Solar de boa cantaria e dotado de capela de São Francisco, 1876, começou no século XVIII
como oratório do Menino de Jesus. Na atualidade, esta capela está desativada e desprovida dos seus paramentos, restando apenas a frontaria. Em 1939 houve um grande incêndio neste solar que destruiu as cozinhas e as cavalariças. É um dos solares mais históricos de Lobão. Passamos agora ao solar do Morgado, no Soito. Situado em frente ao anterior solar, foi mandado construir em 1560 pelo Morgado de Papísios, Pedro Fernandes da Costa e Azevia. O Morgado tinha um vínculo de terras em Lobão que se estendiam até ao rio Asnes. Este Morgado, que já tinha mandado edificar uma capela na Quinta da Arnosa, em Papísios, mandou também edificar a capela de Santo António no lugar de Vila José. Por este solar passaram outros fidalgos, como o bacharel Francisco Soares, no século XVIII, e na sucessão deste entrou na posse da família Gouveia. Com a passagem, a capela de São Francisco passou para este solar o oratório do Menino Jesus em tempos de Dona Maria de Gouveia Tenreiro, no século XIX. Vamos agora falar do solar do Corte Real, no Alcoce, situado no lugar do Alcoce, mas com entrada principal pela Carreira da Moita, Vila José. Este solar foi mandado construir pelo desembargador na Relação do Porto, Caetano José da Rocha e Melo, avoengo da família Egas Muniz. Egas Muniz, Prémio Nobel da Medicina, refiro eu, para quem esteja mais desatento ou não associe este nome a essa figura. Este solar estava dotado do oratório de São Gil e mais tarde elevado à capela em tempos do bacharel Gil da Rocha Corte Real, no Rojão. Neste solar viveram dois tios do Prémio Nobel Egas Muniz, um deles na situação de oculto, foragido de Roças, Aroca, onde teria cometido um crime. A família Corte Real, já no princípio do século XX, eram grandes produtores e armazenistas de vinhos, tendo desmantelado a capela, da qual nada resta. Os santos ali existentes foram entregues na Igreja Matriz. Esta família, da qual faziam parte vários padres e desembargadores da Relação do Porto, entrou em falência no século XIX com todos os seus bens a irem à praça. No século XVIII havia neste solar alguns escravos. No século XIX, aqui foi entregue um rapaz de cor de 6 anos e filho de nativos da Guiné, de onde tinha sido trazido como recordação por um fidalgo de Parada de Gonta. Nos anos de 1942, houve um grande incêndio neste solar que o destruiu por completo. E passamos ao solar de Sousa Lobão, no Alcoce. Este pequeno solar, situado na calçada do Alcoce, edificado no século XVIII, foi residência do célebre jurisconsulto Manuel de Almeida e Sousa Lobão. Edifício gracioso e de bom traçado ao estilo daquele século. Manuel de Almeida e Sousa Lobão, que era natural de Vozela, depois de se formar em bacharel na Universidade de Coimbra, veio para Lobão por recomendação da Universidade. A freguesia de Lobão tinha fama devido à muita prática jurídica aqui praticada, mas também porque aqui havia um famosíssimo mestre de bacharéis. Foi neste lugar do Alcoce que lhe nasceram os seus 8 filhos, depois de casar com a filha do Dr. Manuel Henriques, seu vizinho e também bacharel. Foi também neste solar que ele escreveu todas as suas obras de direito. Sousa Lobão foi proprietário de muitas pequenas propriedades que foram sendo administradas pelas 2 filhas solteironas e, na sucessão destas, herdadas por alguns sobrinhos residentes fora da freguesia. 2 dos seus filhos, nascidos neste solar, foram também prestigiados advogados e um dos seus netos atingiu notoriedade no Supremo Tribunal de Justiça. Temos depois, e vamos falar do solar da Fonte da Vila José. Este solar foi mandado construir nos anos de 1750 pelo morgado do Soito Pedro Fernandes da Costa e Azevia. Ali ficou a viver a sua filha Rosa Maria Veloso da Cota e Azevia, casada com o tenente de Infantaria Real António da Silva Vieira. Junto deste solar foi edificada a Capela de Santo António com bênção e alvará de 1755. O tenente de sua Majestade António da Silva Vieira herdou o vínculo de seu sogro. Com a sua filha Ana Albina Vieira da Silva Veloso, veio a casar José de Brito Madeira de Abreu Brandão. Este casamento assinala a entrada em Lobão da família Madeira de Abreu, vinda de avô, Oliveira do Hospital, Quinta da Costa, a qual ainda reside no solar do Paço do Casal, no solar do Paço do Casal, era o Dr. Pedro Madeira e a sua esposa. O Dr. Pedro Madeira infelizmente já faleceu e neste momento vivem lá no solar do Paço do Casal a esposa do Dr. Pedro Madeira. A capela está sem paramentos e desativada. Nota, na capela deste solar, do solar da Fonte, está sepultada uma senhora desta família, ao que consta devido a amores contrariados. Passamos ao solar da família Gonçalves da Cunha, na Vila José. Este solar, conhecido pela casa de Dona Adriana, começou pelas casas da família Gonçalves e Mendes, de Vila José, e com origem em Santo Ovaia e Casal do Rei. Esta família era o ramo materno da família Gonçalves da Cunha. Aqui nasceu o lente de Medicina da Universidade de Coimbra, António Gonçalves da Silva e Cunha, pai do conhecido Coronel Gonçalves.
em 1821. Este solar foi edificado no século XIX em tempos de excelente da Universidade de Coimbra. O solar estava dotado de um oratório assistido pelos padres Mendes e Gonçalves, pertencentes a esta família. Esta casa foi das mais ricas da freguesia no princípio do século XX e a mais empregadora de jornaleiros e pessoal doméstico. Com o Coronel Gonçalves e a fidalga Dona Adriana Xuquer, ou Xuquer, como preferirem, como patriarcas, juntaram às suas muitas propriedades adquiridas a Francisco José de Gouveia do Soito, então em decadência. O solar estava dotado de anexos onde funcionava a adega e o alambique, as cavalariças e os corrais de bois e algumas casas onde eram alojados criados com a sua família. Durante as duas últimas grandes guerras foi notório o auxílio dos pobres. Foi notório o auxílio aos pobres da freguesia e onde ficaram famosos os carolos da quarta-feira. Família bem posicionada nos corredores da política lisboeta, com aproveitamento para influências sobre as obras governamentais na freguesia de Loão da Beira. Passamos agora ao solar de São Miguel, na Vila José. Neste solar, que foi residência do Dr. Manuel Rodrigues Ferrão Castelo Branco, foi edificada a Capela de São Miguel, já assinalada em 1762. Este fidalgo pertencia às famílias de Oliveira do Conde, Bobadela e Torrozelo. Residiam no século XVIII em Castelões, Quinta da Moterrala e Viseu, de onde foi para Coimbra estudar e depois veio estagiar para o Lobão com o mestre de bacharéis do Soito. Além deste ilustre fidalgo, também ali viviam alguns dos padres rebelos, seus familiares. Esta capela de boas dimensões encontra-se no presente em ruínas e teve no passado várias visitas de inspeção do enviado do Bispo de Viseu. Como referi anteriormente naquele episódio onde falávamos das capelas do Lobão, portanto, esta capela de São Miguel já não está em ruínas, portanto, ela foi completamente demolida e no seu lugar foi construída uma habitação. A família Ferrão, voltando agora ao tema do solar de São Miguel, a família Ferrão, Castelo Branco, tinha jazigo privativo no cemitério da freguesia. Na atualidade, a capela é propriedade da família Antunes de Vila José. Que não é verdade, já não é da família. Pronto, isto já foi. Este livro é de 2010 e de facto já não é. A capela já não pertence à família Antunes, pertence a uma outra família. Solar da Viscondessa. Passamos agora ao solar da Viscondessa em Várzea. Este solar foi construído na sua forma atual em tempos do capitão de ordenanças Gregório de Seabra e Silva, ainda no século XVIII. O solar está construído sobre rochas de granito para a solidificação dos seus alicerces. Do solar faz parte a capela de São José, mandada a construir por Gregório de Seabra e Silva e sua mulher em 1730, hoje desativada. Esta família teve vários padres em Lobão e Fail, sendo que o padre Manuel de Seabra era todo romântico ao fazer o assento do registro de batismo dos seus familiares. O padre Luís Seabra, muitos anos, vigário na freguesia de Lobão, efetuou e assinou as inquirições de 1758. O capitão de ordenanças, Gregório de Seabra e Silva, que também era morgado de Fail, veio entroncar com a família Ribeiro de Várzea após o seu casamento realizado em Lobão com Dona Antónia Ribeiro em 26 de 11 de 1693. Tem ligação ao morgado da Torre de Vilela, Dr. Manuel Velho da Costa Marmeleiro, pelo casamento do filho daquele capitão, Lucas Seabra da Silva, com a sua filha Dona Josefa. Neste solar existiam escravos no século XVIII, dos quais passaram até à atualidade algumas histórias. O solar era dotado de um quintal anexo, com pomar e horta, e tinha também um pequeno lago onde os escravos tomavam banho. Ao lado do solar existem casas primitivas, muitas delas ainda com ombreiras e travessas de pedra lascada a formar a quilha da Gata. Nesta quilha viviam os criados e jornaleiros com as suas famílias ao serviço desta casa fidalga. Aqui esteve desterrado durante 30 dias o Dr. José Seabra da Silva, vindo de Lisboa por ordem de Dom José I e despacho do Marquês de Pombal, antes de seguir para a Ilha das Cobras, no Brasil. Portanto, esta pessoa, o Dr. José Seabra da Silva, foi das pessoas mais eminentes da aldeia de Lobão. Ele não era natural de Lobão, eram os seus pais e o seu pai, Lucas Seabra da Silva, portanto, José Seabra da Silva, que foi secretário de Estado, ministro de Marquês de Pombal, e que depois de algumas divergências nas cortes e alguns mal-entendidos, o Marquês de Pombal, ele que era um dos seus homens preferidos, resolveu corrê-lo, entre aspas, e desterrá-lo para o Brasil. Vamos agora ao solar da família Ribeiro Abranches, de Várzea. Portanto, é o último solar que vamos referir. Este solar deve ter sido mandado
construído no século XVII, 1643, por Manuel Abranches Henriques, conforme data existente na fachada da Capela de Nossa Senhora da Paz. Teve obras em 1694, em tempos do reverendo Luís Teotónio de Abranches. Em 1865 já era senhor do solar António Ribeiro Abranches Castelo Branco, casado com Dona Crisóstoma, e teve novamente obras de ampliação conforme data existente. No século XVIII estão assinalados alguns escravos ao serviço destes fidalgos. Este solar tem uma forte ligação ao Visconde de Midões, Roque de Ribeiro Abranches, senhor em Travanca de São Tomé, Midões, Cabanas, Travanca de São Tomé e Várzea de Cavalos. A Capela de Nossa Senhora da Paz é a capela particular mais antiga da freguesia, data de 1643, e ainda está paramentada, embora precisar de obras de restauro e conservação. Esta família teve muitos dos seus representados em conventos e igrejas, alguns deles padres, na igreja de São Julião de Lobão. O solar desta ilustre família de fidalgos está no presente na posse de Dona Augusta de Melo Ribeiro Abranches e de seu marido, Coronel António Lopes de Figueiredo, cujo casal usufrui da simpatia de todos os habitantes de Loão da Beira. Pronto, e por hoje ficamos por aqui e a conversa e as leituras já vão longas. Peço desculpa de facto, porque pronto, mas não é possível nós estarmos a fazer como isto os textos têm alguma extensão e nós não podemos fazer gravações mais curtas, sob pena depois de estarmos aqui a partir as temáticas e o que não faz muito sentido e depois perdemos, pronto, quem ouve perde o fio à meada. Nos próximos dias iremos falar, hoje falámos dos solares. Nos próximos dias vamos falar das casas solarenhas, que são coisas diferentes, e eventualmente outras matérias de interesse que eu irei selecionar. E pronto, por hoje acabo. Tenham um resto de bom dia e um bom fim de semana. Muito obrigado.